Primeiro, cumprimentando você, Solange. Bom dia para você, muito obrigada pela sua presença. Bom dia a você, Helena, e a todos os que estão nos ouvindo agora. Que tenham um bom fim de semana também, que seja um dia maravilhoso. Cheio de harmonia, né? Deus quiser. Solange, para a gente iniciar esse assunto, a gente gostaria que você esclarecesse para nós o que é perispírito. Perispírito é um assunto que nos traz grande curiosidade, né, a respeito, porque é o nosso corpo espiritual. Então, quando nós falamos assim, que nós temos, o ser humano tem um corpo, ou não tem um corpo espiritual, isso quer dizer que nós não somos compostos só do corpo físico. Porque, em realidade, nós somos compostos de três coisas distintas. O corpo, que é a matéria, que é o instrumento de ação na Terra, ou seja, no campo físico. A alma, que é o espírito encarnado no corpo, e o perispírito. O que seria então o perispírito? Seria uma espécie de laço que prende, não completamente encaixado, como nós podemos imaginar, como uma caixa, presa em uma caixa, mas ele prende a alma ao corpo físico, ou seja, ele é o intermediário entre a matéria e o espírito. Aquele que faz essa união entre o espírito e a matéria. No corpo, nós participamos da vida material. Quando desencarnados, alma, nós participamos da vida espiritual. Enquanto estamos encarnados, estamos submetidos então ao corpo físico. O perispírito, porém, aí está intermediando as sensações do espírito para o corpo. Ao desencarnarmos, então, quando os nossos órgãos pararem de funcionar, nós vamos permanecer com o quê? Com o nosso perispírito, que agora vai se apresentar de uma forma sutil, etérea, isto quer dizer, fluida. Se nós não conseguimos, então, conceber o que é um fluido, lembremos de um gás, de um vapor, e porém invisível para nós, encarnados. Invisível no sentido de a gente não percebemos, não temos a percepção de percebê-los. Os órgãos físicos não conseguem percebê-lo. Mas isso não se dá com todas as pessoas. Existem pessoas que conseguem perceber além. A visão do espírito é mais ampliada e conseguem perceber além. Mas isso não quer dizer que o perispírito vai permanecer completamente invisível. Porque quando nós falamos sobre as aparições, nós vimos que ele torna-se visível e algumas vezes nós podemos até tocar. Mas isso daí é uma característica do perispírito, esse corpo espiritual. Esse corpo espiritual. Se tornar tangível e visível pelos órgãos físicos. Pelos órgãos dos sentidos, exatamente. Solange, então, para esclarecer melhor, eu queria saber, nós temos um espírito, um perispírito e um corpo. Ou nós somos um espírito que tem perispírito e corpo. Então, não é o corpo que tem o espírito, nem o perispírito. Exatamente. É o espírito, quer dizer, você espírito, cada um espírito que vai possuir essas características. Então, todo espírito tem um perispírito, Solange? À medida que nós evoluímos, o nosso perispírito, como nós entendemos agora, que apesar de ser sutil para nós, a espiritualidade ainda considera como matéria grosseira. À medida que nós evoluímos, nós vamos sutilizando, ou seja, tornando delicado o nosso perispírito. Mas sempre vai existir. A ponto de chegar a um certo momento em que nos tornaremos espíritos, ou seja, centelha divina. Mas sempre vai existir esse perispírito, por mais sutil que ele seja, não é? E por mais sutil que ele seja, ele vai existir, porque ele vai ajudar quando os espíritos necessitarem de manifestarem-se para nós, eles irão utilizar o perispírito.
Certo. O Solange, e de que é formado esse perispírito? Ele é formado de que, afinal? Ele é formado desse corpo, tá aqui, ó. O corpo a gente está vendo, formado de órgãos, né? Tecidos. O perispírito ele é formado desse fluido, desse vapor, por assim dizer, que nós falamos anteriormente, que é universal. Ele existe no universo. Para nós, ele é bastante sublime. É uma coisa assim, delicadíssima. Inconcebível, então. Inconcebível a nossa imaginação. Porém, para os espíritos evoluídos, ele ainda é considerado matéria, como nós falamos anteriormente. Por quê? Porque o objetivo é sutilizar, é torná-lo mais delicado à medida que nós evoluímos, que nós vamos nos tornando essa centelha divina. Então, essa ligação espírito, perispírito, vai estar muito ligada a o que eu espírito sou. Então, se eu sou ao seu nível evolutivo. Ao nível evolutivo de cada um. Então, assim, se eu sou uma pessoa ainda muito ligada à matéria, eu sou muito grosseiro ainda, o terá essas características. Porque essas características que você acabou de citar não são características do corpo, mas do espírito, que é o princípio inteligente. Então, quem vai modelar é o espírito. Esse perispírito é o espírito. É o espírito que vai modelar de acordo com as características dele. Porque nós devemos lembrar que nós não somos corpo. O corpo é o nosso instrumento de ação aqui na Terra. Nós somos espíritos, que é o princípio inteligente. Então, o espírito mais evoluído vai ter um perispírito mais leve, mais delicado. Por isso que algumas pessoas às vezes falam assim, nossa, fulano, as pessoas que têm essa capacidade de perceber, de percepção, às vezes falam assim, fulano, você olha para ele, parece uma nuvem preta do lado dele. Olha para outro dinamarquês ali, olha, que escolhas brilhantes, radiantes. Mas é a característica do perispírito, né? Que a ligação é muito forte, a ligação dele com o corpo. Aliás, é ele que transmite as sensações do espírito para o corpo. Então, nós irradiamos aquilo que somos. Então, até essa sensação, há pessoas que você vira e fala assim, igual Madre Teresa, todo mundo falava que se aproximar dela era sentir uma energia muito boa, muito prazer. Então, aquela energia era ela espírito irradiando através do perispírito, chegando até o exterior. O corpo físico era o instrumento de exteriorização dessa energia superior, que já ela, em espírito, já havia conquistado. Você falou anteriormente que o fluido cósmico, né, era considerado como matéria. Ainda para os espíritos superiores. Então, o perispírito poderia ser considerado como matéria? Nós temos que lembrar ainda que é um espírito que está a consciência. E quanto mais evoluído, menos grosseiro será esse perispírito, como nós acabamos de falar. O perispírito é considerado matéria, mas matéria em estado vibratório diferente daquela que concebemos aqui. Não é essa matéria que nós vemos aqui agora, a mesa, um copo. É um estado vibratório diferente, sublime aos nossos olhos. E a natureza do perispírito, apesar de ser essa natureza fluídica, esse gás para nós, ela não é considerada matéria para a espiritualidade. Nós temos que lembrar do fato de ocorrerem as aparições, que muitas vezes nós podemos tocar. Aí nós vamos sentir realmente que é uma matéria, mas não essa matéria de acordo com como nós imaginamos agora. Já foram vistas, sob a influência de médiuns, é claro, né, aparecerem mãos de algum desencarnado. Essas mãos possuíam as propriedades das mãos
dos vivos, ou seja, elas possuíam calor, podiam ser desencarnados. Exato, podiam ser apalpáveis e apresentavam solidez. Por quê? O perispírito é o instrumento direto do espírito para que ele possa agir na vida física. E ele atua através desse fluido, desse gás que ele possui. Para nós, uma aparição, digamos assim, que muitos se dizem ser fantasmas, o fantasma apareceu, é o quê? É o perispírito tornando-se sólido, visível aos nossos sentidos físicos. Solange, com relação a isso, tem uma curiosidade muito grande dos nossos ouvintes em saber se depois do desencarne, né, que muitas pessoas falam morte, apesar de a gente saber que a morte em si, como a gente concebe, não existe. Existe a perda dos órgãos físicos. Depois do desencarne, o espírito permanece com a mesma forma. Como que é isso? O perispírito, nós temos que lembrar mais uma vez que ele não está preso no corpo como se estivesse dentro de uma caixa. Ele é expansível, ou seja, ele dilata-se e irradia-se em torno do corpo, como uma nuvem. Quando a gente faz um desenho, às vezes uma criança faz um desenho e ela pega o lapicera e faz certos reflexos ao redor daquele desenho. E aquele reflexo feito ao redor do desenho, ele tem o contorno do desenho. Seria assim o perispírito, irradiando-se, contornando o corpo. Mas é enquanto encarnado. Enquanto encarnado. Lembremos que é ele o intermediário entre o corpo e o espírito. É ele quem vai transmitir as sensações do espírito para o corpo físico. Então, enquanto estamos encarnados, o perispírito está irradiando-se, brilhando ao redor de nós. E de acordo com o nosso nível evolutivo, com a nossa consciência, com a vida que levamos agora, né, com as tendências que trouxemos de outras encarnações, então, o perispírito, ele será, como você falou anteriormente, ele será mais grosseiro ou mais sutil. Nós irradiaremos ao redor de nós energias sublimes ou energias grosseiras. Solange, a ligação entre o perispírito e o corpo físico, você falou que ele irradia. Então, o perispírito fica em torno do nosso corpo ou ele é ligado de alguma forma ao nosso corpo? Célula a célula? Ele se liga ao nosso corpo físico. Célula ele a célula. Está ligado. Tanto que quando desencarnamos, de acordo com o nosso tipo de desencarne, ele vai se desligar órgão por órgão, célula a célula, aos poucos do nosso corpo. Eu quis que você esclarecesse isso, porque muitas vezes as pessoas têm a concepção de que o perispírito é um corpo que está, quer dizer, esse corpo físico está dentro de um outro corpo que está dentro de uma caixa. Como se fosse caixas colocadas dentro das outras. Ele se liga. Se ele tem que transmitir as sensações do espírito para o corpo, então ele tem que estar ligado aos nossos órgãos e às nossas células. De outra forma, como sentiríamos as sensações? Então essa ligação é feita de célula a célula. Agora, voltando um pouquinho, Solange, depois do desencarne, certo? Como que vai ficar essa forma? Vai ficar semelhante à forma, por exemplo, um desencarnado vê outro desencarnado. Exato. E quem que ele vai ver? Ele vai ver a forma que ele tinha quando vivo, quando encarnado. Certo, mas vamos supor, eu conheci meu avô, ele desencarnou. Vamos supor que ele já tenha renascido. Como você irá reconhecê-lo? Como eu irei reconhecer quando eu desencarnar se ele já adquirir outra forma? Ele se fará reconhecer para você. Então, o perispírito tem essa elasticidade. Ele tem essa elasticidade, essa capacidade do espírito moldá-lo de acordo com o ambiente em que ele esteja, com a necessidade do momento. Como Emmanuel. Como Emmanuel se apresenta para Chico Xavier? Ele se apresenta com a forma do corpo físico que ele tinha quando senador romano.
Apesar de já ter tido, depois daquela encarnação em Roma, muitas outras encarnações, inclusive encarnações no Brasil. Exatamente, ele cita em uma de suas obras como ele reencarnado já no Brasil como um padre. Exatamente. Certo? Mas Chico aquela forma é adequada a ele. Ele quer aparecer daquele jeito. Por quê? Algum motivo especial. Mas se houver necessidade de ele se apresentar como esse padre, ele irá moldar, porque a gente tem que deixar claro o seguinte: quem está moldando o perispírito é a mente, é o espírito. O perispírito não molda-se por si mesmo. É necessário que haja uma força fazendo. É como nós pegarmos uma massa de modelar e transformar ela várias vezes em várias coisas que nós quisermos. Por quê? Porque temos uma força maior fazendo aquela modelagem. Então, o espírito molda o perispírito de acordo com as suas necessidades. Digamos, eu desencarno hoje, aí eu quero aparecer para a minha família. Eu posso aparecer dessa forma que eu tenho agora, que eu tenho aparecer hoje, tornar-me visível a eles, se eles não se assustarem. Da forma que eu tenho hoje. Como? Se eu tiver em condições evolutivas para isso, se tiver uma encarnação anterior que tenha me marcado muito e que eu goste muito, eu posso se identifique muito, moldar o perispírito daquela forma. Como eles irão me reconhecer? Através de sinais que eu, espírito, passarei ao meu perispírito para me identificar. Agora é engraçado, Solange, eu sempre gosto de fazer uma analogia com relação a isso, que as pessoas ficam assim: mas como é que eu vou reconhecer? Como é que, por exemplo, que um espírito que me conheceu em outras vidas chega agora e me reconhece? Daí eu sempre gosto de falar o seguinte: é que como que a gente sabe que está dentro de um forno fechado? Quantas vezes a gente chega em casa e fala assim: que cheirinho de bolo. Outra hora a gente vem e fala assim: que cheiro de carne assada. Costumamos identificar inclusive o sabor do bolo que está assando pelo cheiro. Exatamente. Então, assim, sem a percepção visual, porque a gente, geralmente, quando a gente fala identificar alguma coisa, a gente liga muito na percepção visual, do aqui e agora. E a gente esquece que, como você falou, com o perispírito, o espírito, né, vai irradiando as suas qualidades, os seus sentimentos. Então, isso aí, essa percepção que nós também temos, nós vamos identificar que personalidade está ali. Exato. Dizem, né, que os cães reconhecem seus donos pelo cheiro. Isso. Se o dono desencarna e reencarna, ele irá continuar percebendo. Eu queria esclarecer que isso é só uma analogia. Nós, em espíritos, não vamos sentir, né, pelo cheiro. Isso é uma forma de identificar assim, como nós podemos perceber uma coisa sem vê-la da mesma forma como nós a conhecemos. Nós temos, por exemplo, às vezes a gente faz uma viagem e nós passamos numa cidade onde nunca tínhamos estado antes e encontramos alguém que fisicamente não conhecíamos, mas reconhecemos o fulano em espírito. Por quê? Nós temos a sensação de já conhecê-lo. Uma simpatia ou uma repulsão. Essa é a forma que nós reconhecemos os espíritos quando eles chegam até nós, através das nossas sensações, que nós temos que lembrar que somos espíritos. Se ficarmos com a ideia de somente corpo físico, é lógico que dessa forma nós não vamos lembrar, porque não é o corpo físico que tem a sensação, que tem a impressão. Não é o corpo físico que é inteligente, que pensa. É o espírito. O corpo físico só age através do comando do espírito, tendo como intermediário o perispírito. Porque seria muito difícil para o espírito atuar diretamente na matéria. Porque ele é mais sutil. Então, no caso aí, o perispírito teria características materiais e espirituais. Porque enquanto na matéria, enquanto no corpo físico, atuamos materialmente.
Ao desencarnarmos, atuamos na espiritualidade. E precisamos desse corpo para atuar na espiritualidade. Seria como se fosse uma extensão. Quer dizer, de um lado ele tem um tipo de tomada e do outro lado outra, para poder fazer a ligação entre os dois mundos. Entre os dois extremos. Nós estamos, você que está sintonizando agora com a Rádio Minas, nós estamos aqui conversando com a Solange sobre perispírito, corpo espiritual ou perispírito. E gostaríamos de convidar a todos vocês que tivessem alguma pergunta a fazer, que estão assistindo nosso programa, liguem para nós, façam suas perguntas, que o nosso objetivo hoje aqui é procurar esclarecer o máximo possível de acordo com as nossas possibilidades. E também você que deseja participar no final do programa do sorteio do livro A Missão de Allan Kardec, ligue para nós e participe do sorteio. E também do sorteio da Revista Espírita, que é uma cortesia da banca Allan Kardec. Só para a gente fechar essa primeira parte do nosso programa, Solange, a gente gostaria que você nos respondesse se há órgão perispírito, porque nós olhamos para a nossa organização física, nós temos essa pele, que é um órgão, né, do tato, temos os nossos olhos, temos o ouvido, a fala, temos órgãos internos, estômagos, rins, fígados, órgãos sexuais. Então a gente gostaria de saber, o perispírito tem também esses órgãos? Nós temos que lembrar mais uma vez que o nosso corpo é uma exteriorização do corpo perispiritual. No momento em que nascemos, o perispírito se liga às moléculas do nosso corpo. Ocorre uma espécie de fusão entre perispírito e as moléculas do nosso corpo. E o perispírito é que vai coordenar a formação e o funcionamento dos nossos órgãos. No corpo, então, os órgãos servem de condutos onde se localizam as sensações. Certo. Temos no perispírito órgãos, não dessa forma como entendemos aqui agora, esses órgãos físicos que temos agora. É porque espíritos não têm necessidade. Nós não temos necessidade de comer, de reproduzir. Nós não temos as mesmas necessidades que o corpo tem. Então, nós também não iremos necessitar de órgãos tal qual entendemos aqui agora. O espírito guarda a sensação desses órgãos ao desencarnar? Guarda. Nós estamos ligados, estamos ligados a ele. E vamos levar essas sensações de acordo com as nossas necessidades. Se nós desencarnamos com algum problema no estômago, por exemplo, no estômago, e desencarnamos com muita dor no estômago, ao chegarmos no mundo espiritual, nós teremos a sensação dessa dor. Mas não existe mais o órgão, por que sentir dor? Quer dizer, não há necessidade mais do órgão. Não há mais necessidade daquele órgão. Ele ficou no corpo físico, ele parou com o corpo físico. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, me chegou às mãos a mensagem de um ranceniano. E a mensagem era de felicidade geral. Ele havia desencarnado com hanseníase. E a mensagem lhe diz: que felicidade! Não tenho hanseníase no meu corpo espiritual. Meus órgãos não doem, eu não sinto mais dor. Eu não tenho mais a mesma doença que tinha quando no corpo físico. Por quê? Foi uma doença do corpo. Correto. Mas, por outro lado, tem pessoas que chegam... espíritos que chegam. Por quê? Eles guardam as sensações. A mente, quer dizer, o espírito, a parte principal, ele molda essas sensações e desencarna com elas. E quando somos também muito apegados ao corpo físico, e morremos, mas esquecemos de desencarnar, ou seja, permanecemos ligados ao corpo, fatalmente estaremos trazendo para o nosso perispírito as sensações do corpo. Outra coisa, Solange, que eu acho assim interessante, eu citei
também nas percepções do perispírito, né, ligadas à visão, audição, tato, é que elas não se centralizam. O perispírito não é uma centralização, tipo assim, você enxerga, não, é um todo. A percepção nossa daí estaria no todo. Poderia até se fechar essa parte que chamamos olhos, que você continuaria enxergando, porque quem enxerga é o espírito. As sensações que levamos conosco ao desencarnar são reminiscências, são lembranças do corpo físico, não é mais necessário. Agora que a gente fala isso, a pessoa fica assim, não, mas então a gente não vai ter o olho do lado de lá, não? A gente até vai ver o espírito com toda a forma humana, mas a percepção está nele todo. Ele é todo sensível. Exatamente. Nós vamos, Solange, pedir os nossos comerciais e logo depois nós vamos voltar para continuar a conversar sobre esse tema. Então eu convido a todos vocês que desejem telefonar para nós. O nosso telefone é 222-0001 e 222-0002. Nós voltamos daqui a pouco. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC, Avenida 1º de Junho, 697, telefone 2219288. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. Na Fátima Designs tem tudo que eu mereço, e uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás, 1009, 221-1490. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita. 222-0001 e 222-0002. Confecções Ecoa Corpore, Rua Pernambuco 702 e 708. Corpore, Indústria e Comércio. Telefone 222-1355. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Você sabia que perispírito, envoltório semimaterial do espírito, nos encarnados serve de intermediário entre o espírito e a matéria? Nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito? E nós estamos aqui de volta com o nosso programa Projeto Futuro. Antes de a gente reiniciar essa nossa conversa com a nossa companheira Solange, nós gostaríamos de comunicar a todos os trabalhadores do Centro Espírita Mestre Erasto que hoje às 16 horas será realizado no próprio Centro Espírita Mestre Erasto uma reunião dos trabalhadores da casa. A Célia, sua presidente, pede que todos compareçam e aí está o convite. Não deixe de comparecer e participar das atividades da casa que você está vinculado. E teve uma companheira nossa também que ligou fazendo uma pergunta a respeito de um filho dela que desencarnou há poucos dias.
nós gostaríamos de falar a essa companheira que nós iremos responder a sua pergunta em outro programa, um programa especial que nós faremos, falando sobre exatamente desencarne, esse desligamento, especificamente do desligamento do espírito do corpo físico. Então, um pouquinho só de paciência, nós iremos respondê-la daqui a alguns dias. Pode aguardar, mas confiante que tudo está realmente nas mãos de Deus e tudo dentro que realmente deve estar, né? Exatamente. Nada acontece por acaso. Isso. E nós, então, vamos retornar ao que a gente estava conversando, o Solange. A gente gostaria de esclarecer aos ouvintes essa diferença, a diferença entre perispírito e espírito. Há diferença, sim. Perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. É, por assim dizer, o laço, o veículo de manifestação das sensações do espírito no corpo. É um corpo fluídico, gasoso, invisível no estado normal. O espírito é o ser principal, é o princípio inteligente do universo. A alma daqueles que já tiveram um corpo físico, ao passo que evolui, vão se tornando uma centelha, uma luz. E não podemos atribuir a ele, ao espírito, uma forma determinada, porque ele existe independente da matéria. É ele quem dá ao homem, ao corpo físico, como nós o conhecemos, o senso moral e a capacidade de pensar, bem como a capacidade. Se eu não tivesse nascido nessa família, eu não era careca. A mulher, se eu não tivesse nascido em outra família, eu não tinha as pernas finas. Alguma coisa assim, ou cabelo anelado, ou cabelo liso, seja o que for. É porque era uma necessidade dele. Daí vira e fala assim, mas por que uns detalhezinhos desses são tão importantes? Não são importantes quando eles não te incomodam. Exatamente. A partir do momento que eles são importantes, porque você necessitava deles. Quando eles passam a nos incomodar. Ser baixinho não é incômodo. Você pode falar disso, né, Solange? Posso falar disso? Não me incomoda. Por quê? Se nós gozamos de saúde, se nós gozamos de uma inteligência, não vamos dizer 100%, mas que funciona. Se nós somos capazes de atuar na vida física, por que deixar que tamanho nos incomode? Aí vem uma correção, Solange. Você pode falar? Não, nós podemos falar. Então, não é. Muitas vezes esses detalhes vêm justamente, nós planejamos, ou eles são necessários para nós, como uma prova que nós devemos realmente passar como uma necessidade de trabalhar aquilo para que possamos evoluir. Certo. Solange, os ouvintes estão querendo realmente que fale alguma coisa a respeito, alguns telefonemas. O que ocorre com o perispírito quando ocorre o desencarne? O perispírito vai se desligar do corpo físico pouco a pouco. Lembrando que nem todos temos capacidade, infelizmente, iremos chegar nesse ponto de desencarnarmos, tendo a consciência de que precisamos desligar o perispírito do corpo. Então, os amigos da espiritualidade entram em ação. Nós podemos até imaginar com chavinhas de fenda, tirando cada parafusinho, desligando o nosso corpo físico. E ele vai se desligar do corpo físico pouco a pouco, de todos os órgãos. De acordo com o Livro dos Espíritos, durante os primeiros minutos após a desencarnação, o espírito ainda não encontra uma explicação para o seu estado. Por quê? Ele se sente vivo. Ele muitas vezes se vê ao lado do corpo, mas está separado. É porque o perispírito foi se desligando. O corpo perdeu a sua utilidade. Aquele corpo já não é mais necessário ao espírito. Numa próxima encarnação, então,
o espírito renascerá com um novo corpo. O que quer dizer que ele não faça a opção de reencarnar com características do corpo antigo. Então ele vai procurar o quê? Reencarnar no meio em que as pessoas tenham características semelhantes para que ele possa renascer daquela forma. Agora, é interessante a gente falar que nem todo desencarne é igual. Tem uns que demoram mais tempo, tem outros que começam a desencarnar antes, a se desligar ainda em vida. Exatamente. Né? Porque ele vai aceitando, ele vai, às vezes é por idade, quer dizer, os órgãos vão enfraquecendo, já vai vindo um desligamento natural, anterior ao que nós chamamos morte. Às vezes nós falamos, nossa, mas o fulano, coitado, fica em cima de uma cama, sofre tanto. É necessário aquele período para que ele possa ir trabalhando o seu desligamento do corpo físico. Nem todos, é claro, temos essa consciência, mas é necessário. Existe uma história em um dos livros, que no momento eu não recordo o nome, que fala de um desencarne suave. O homem deita ao lado da esposa no sofá, ele já estava doente há alguns meses, e quando ele deita, ele se sente flutuar e desliga-se rapidamente do corpo. Este realmente desencarnou, não só morreu. Solange, tem uma pergunta aqui, especificamente para você. Que a nossa ouvinte, ela está nos perguntando sobre essas pessoas, né, que se tornam apaixonadas, um casal. Aí aquele encontro, nasce aquela paixão, aquele envolvimento, e a paixão parece que não vai se acabar mesmo. É uma coisa fatal, né? Um não vive sem o outro. Exatamente. De repente se casa. Isso tudo acaba e há separação. Como explicar isso? Nós devemos lembrar o seguinte, que muitas vezes nós nos deixamos levar pela vaidade. Nós não analisamos, nós não nos perguntamos antes de tomarmos determinadas decisões se realmente estamos preparados para aquilo. E nós nos encantamos pela beleza física, e esta é efêmera. Pelo poder. E ao entrarmos em contato então com o mais íntimo, porque quando nós, se estamos realmente apaixonados, nós devemos ter em mente que temos que nos apaixonar não só pelas qualidades físicas que o outro apresenta, mas principalmente por aquilo que não vimos, que são os nossos defeitos. Por isso é importante se conhecer o outro e deixar que o outro nos conheça. Conhecimento prévio, nós sabermos quem é aquele espírito, assim como deixarmos que ele nos conheça. Porque as paixões físicas, realmente, elas acabam. Então, nós entramos no mundo de ilusão. E ao percebermos que o casamento é, acima de tudo, responsabilidade. É, acima de tudo, aceitar o outro como ele é. E não tentar modificá-lo da forma que nós achamos que convém a nós. Ele deva ser também nossa posição. O Solange, há também o caso, nós já lemos alguns livros, daqueles casais que são aproximados, até com uma atração muito forte, que houve um compromisso no passado e era necessário que eles encarnar e se comprometeram, apesar das rixas, das discórdias entre os dois, de se reunirem para conseguir superar isso. Exatamente. Então, quando eles se conhecem, é aquela grande atração. É uma paixão avassaladora, mas... E quando a gente casa e começa a ter esse contato, como você falou, dia a dia, daí vai acabando esse arrobo e a gente não consegue manter o compromisso. Nós não lembramos de uma coisa, quando nós nos casamos, nós achamos que o casamento vai ser igual ao final de Fábula. E foram felizes para de Hollywood. Exatamente. Que a mulher vai ser sempre aquela bonitona e bem vestida. Nós devemos lembrar que temos necessidade também de andar com o chinelinho dentro de casa. Isso. E que o marido também tem suas necessidades. O marido vai ser sempre carinhoso, amante, sem problemas, sem dificuldade. É muito difícil o cotidiano. As dificuldades financeiras que temos que estar preparados para superá-las quando há realmente amor,
devemos deixar que as dificuldades da matéria interfiram naquela união. A própria cobrança da sociedade. O casamento cai numa monotonia porque muitas vezes nós esquecemos de dialogar com o nosso cônjuge. Nós esquecemos de reacender a cada momento aquela paixão e deixamos que ela morra. Quer dizer, a gente esquece de colocar linha na fogueira. Exatamente. A gente se acomoda. Se eu já consegui o bonitão, por que agora eu vou fazer mais esforço? Não. E parte daí para cobrança. O amor, ele se refaz no dia a dia. Tem que estar sempre em dia com ele. Caso contrário, a monotonia realmente acaba e os problemas fazem acabar com qualquer paixão. Outra pergunta de um outro ouvinte vai entrar mais ou menos no nosso tema, porque está falando de desdobramento. Desdobramento é a capacidade do corpo espiritual, né, não se separar, mas se afastar temporariamente da organização física. Então ele nos pergunta que qual o benefício de se ter consciência desse desdobramento, de ser realmente um desligamento consciente, porque todas as noites a gente desliga conscientemente. Nós desligamos. Mas devemos lembrar que ao dormirmos, quando nós dormimos, nós estamos o quê? Desdobrados. Estamos parcialmente desencarnados. Se temos consciência desse desdobramento, é para nos lembrarmos de algo também que nós devemos fazer e que estamos esquecidos em vida. Se temos consciência quando desdobramos, que entramos em contato com o espírito superior e que ele, muitas vezes, nos chama a atenção para determinados fatos do dia a dia, é que ao retornarmos ao corpo, nós venhamos a refazer as nossas ações. E é interessante, né, Solange, porque a pessoa que tem essa capacidade de desdobrar conscientemente, autodesdobramento consciente, ela percebe alguma coisa do mundo espiritual, ela, mais do que as outras, tem a certeza de que existe realmente uma vida após a morte. Exatamente. Então, para ela, quando acontece isso, ela deveria valorizar muito mais as coisas espirituais do que as materiais. Exato. E muitas poucas vezes a gente alerta para isso. E poucas vezes, quando nós voltamos de um desdobramento consciente, como no caso do sonho, por exemplo, e que nós temos consciência de algo, nós voltamos ao corpo e caímos na mesma bobagem novamente. Exatamente. Nós não refazemos os nossos pensamentos. O desdobramento consciente é uma grande oportunidade de nós realmente levarmos a quantos ainda não acreditam a existência do mundo espiritual. Não, existe realmente. Eu vejo, eu posso ver. Serei taxado de louco? Muitas vezes sim. Agora eu pergunto, qual que é a importância disso? Justamente mudanças de valores, a forma de ver a vida, a importância dela. É refazer realmente, às vezes, sentimentos, né, e viver bem, conviver bem no ambiente em que se vive. O Solange, uma outra questão, no caso do suicídio, o que vai ocorrer com o perispírito? Quando suicidamos, ou seja, interrompemos a vida do corpo físico, nós lesamos o perispírito. É porque é um desencarne muito violento, muito brusco. E o perispírito vai gravar as impressões da agressão ao corpo físico. A organização perispiritual do suicida vai apresentar ferimentos correspondentes à agressão desequilíbrio, porque desequilibrou completamente a mente, que é o que está no espírito, e que vai guardar aquelas sensações. E esses efeitos é que vão constituir, na maioria das vezes, um grande sofrimento para o suicida no mundo espiritual, e que certamente irá reencarnar com o reflexo daquela agressão no novo corpo físico. A melhor forma de se reconstituir um perispírito lesado é o desejo dele estar perfeito novamente. Exatamente. Então, um defeito, uma anormalidade, onde a gente deseje não ter, a gente vai realmente trabalhar na mente para reconstituir. Isso vai ocorrer quando? Quando nós tomarmos consciência que somos espíritos.
O suicídio é grave, é grave. Nós estamos interrompendo a vida e não devemos interromper a vida. Precisamos, apesar dos problemas que venhamos a ter, continuar trabalhando para melhorar e não agravar a nossa situação espiritual. Solange, tem uma questão aqui que é até muito interessante, nós vamos responder ela rapidinho. É como fica o perispírito de uma pessoa que perdeu um membro do corpo? Como que fica isso? Se o perispírito está ao nosso redor, irradiando, nós vamos ter a sensação de até que a perna existe. E ela existe porque a mente, o espírito, mantém ela viva. Quando nós amputamos a perna, como um exemplo, há um tempo atrás pude ver um rapaz que estava no hospital, já havia amputado a perna, mas ele não sabia porque ele sentia. Porque a mente, o perispírito, é plasmado pela mente. Ele perdeu a parte física, não a sensação espiritual. E não o perispírito também. Exatamente, o perispírito não foi lesado. Houve um acidente e ele teve que ficar sem a parte física, mas espiritualmente ele a mantinha. Às vezes a gente vê alguém que perdeu alguma parte e fala, não, eu não tenho pé, mas eu sinto uma coceira. Quer dizer, a mente é a sensação que vem do espírito ao corpo físico e nós sentimos o nosso perispírito ainda ali e está realmente ligado. Porque ele mantém o perispírito. É ele que mantém. Normal, sem lesão, sem nada. A lesão está só no físico. Ô Solange, nosso tempo está estourando. Quer dizer, está estourado, nós temos 1 minuto apenas. A gente gostaria muito de te agradecer você ter vindo aqui na manhã de hoje e gostaria que você deixasse a sua mensagem aos nossos ouvintes. Sei que você tem muito mais coisa para falar e gostaria de falar muito mais coisas importantes. Podemos lembrar que o perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento da existência do perispírito deu para nós a chave de vários fenômenos. Através dele, nós vamos encontrar explicação sobre o movimento de corpos inertes, vamos acabar com aquele caráter sobrenatural e vamos encontrar então explicações para as aparições e para outros tantos fenômenos que nós não conseguíamos compreender. Entendendo então melhor essa questão das comunicações e do perispírito, é que nós vamos compreender melhor a questão das comunicações. Compreendendo então a natureza do perispírito, o que é o perispírito, como ele atua na nossa vida, facilmente nós entenderemos a nossa ação na vida física. Solange, muito obrigada. Esperamos contar com você outras vezes aqui. Muito obrigada, agradeço a você e a todos que estão até agora nos ouvindo. Nós gostaríamos de divulgar agora os ganhadores do livro espírita. O ganhador do livro espírita foi Maria Aparecida Alves, do bairro Santo Antônio. Então, Maria Aparecida, você deve procurar o livro na banca de livro espírita Allan Kardec, no quarteirão fechado da Rua São Paulo. E o ganhador da revista espírita foi Fernanda Campos Guimarães, do bairro São João de Deus. Procure também a sua revista na banca do livro espírita. A todos vocês que ficaram na manhã de hoje sintonizados aqui conosco com o programa Projeto Futuro, e a todos que de uma forma ou outra não puderam ou estão ligando o seu rádio agora, nós desejamos a todos um excelente final de semana, muita paz, muita harmonia em seus lares e que possamos estar de novo semana que vem às 9h30 aqui na Rádio Minas com mais um programa Projeto Futuro. Muito obrigada. Tá na Minas, tá legal! Rádio Minas AM. Dinheiro? Pra que dinheiro? No Ricardão você tem 70 dias pra começar